Olá, tudo bem? Professor Tamayo, sobre uma aula muito importante, aula que normalmente os alunos eles têm dificuldade, sim, então eu resolvi postar aí para dar um salve aí para vocês, né? São as mutações, porque se cair, gente, vai pegar de surpresa, né? Então, vou falar sobre mutações gênicas, mutações que afetam o DNA, né? O segmento de DNA que são genes. Então, vamos lá, ó. Mutações gênicas, beleza? Tipos pontuais, inserção, deleção, duplicação, inversão. Então, aí são os tipos de mutações gênicas, não são mutações cromossômicas. É diferente. Mutação cromossômica é quando você observa uma alteração nos cromossomos. Pode ser numérica, um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, podem ser estruturais, perda de braço, perda de um segmento de braço cromossômico. Aqui são as mutações que afetam a molécula de DNA. Repetindo. Pontuais. Inserção, deleção, duplicação, inversão. Vamos ver uma por uma? Vai lá, professor. As mutações gênicas do tipo pontuais alteram uma base nitrogenada. Ou, se você quiser, altera um nucleotídeo. Bom, porque o nucleotídeo ele é formado pelo fosfato, a pentose do DNA, que é a desoxirribose, e a base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, citosina, guanina. Ah, o que é isso, professor? Não lembro. Então você tem que retomar a aula, vai atrás aí do prejuízo, retomar a aula de DNA. Dá uma olhada, né, na molécula do DNA. Bom, então vamos lá. Altera uma base, que pode ser pontual por substituição. E ela pode ser uma substituição silenciosa. Então você tem lá uma pontual por substituição silenciosa. Quer dizer, eu tenho aqui as bases, os nucleotídeos, guanina, adenina, adenina, GAA, e pode mudar o G. Houve uma substituição, porém, pessoal, ela vai ser modelo silenciosa. Por quê? Porque tirando a adenina daqui e substituindo por uma guanina, continua sendo o mesmo aminoácido glutamato. Não mudou o aminoácido, não interferiu, porque os aminoácidos eles podem ser codificados por 2, 3 ou 4 códons diferentes. Ou seja, o que é um códon? Um códon é a sequência de 3 bases aqui, tá bom? Isso é um códon, ó, GAA, GAG. Então mudou A por G, continua sendo glutamato. Passou batido. Aí pode ser uma missense, muda o aminoácido. Aqui na anemia falciforme é uma mutação pontual missense, ou seja, mudou o aminoácido, a substituição de uma única base. Olha lá, era GAA, que era um glutamato. Perdão, GAG, caramba. GAG. Aí mudou para GTG. Tá lá, substituiu a adenina por uma timina. Trouxe consequência, poxa, mudou totalmente o formato da hemácia. A hemácia, que era vista de frente, circular, vista de lado, ela tinha aqui, ela é bicôncava, né? Vista de lado parece um óculos, tá? Vista de lado, parece uma almofadinha. E mudou, ela passou a ser uma anemia agora, um aspecto falciforme, em forma de meia-lua, em forma de foice. Mudou, aí trouxe consequência. Olha lá, repetindo, a missense muda o aminoácido. A substituição de uma única base do tipo missense, ó, que é uma
mutação pontual alterou o aminoácido. Onde era glutamato, agora tem valina. A nonsense muda uma base e induz um códon de parada. Isso acontece na fibrose cística. Casos de fibrose císticas é uma doença hereditária, né? Então, a pessoa, né, o indivíduo tem fraqueza muscular, problemas respiratórios gravíssimos, produz muito muco, tem problemas também na produção do suco pancreático e liberação, problemas digestórios. Bom, então, nonsense muda uma base e induz um códon de parada, porque durante a produção de proteínas tem um códon que dá um stop, ou seja, para a síntese de proteína, os ribossomos que estavam fechados, assim como se fosse um Tupperware, que o ribossomo ele tem 2 unidades, quando ele entra em contato com o códon de parada, essas 2 unidades elas se separam, espalham-se pelo citoplasma e consequentemente dá um stop, parada na síntese de proteína, é o freio. Mas se tinha toda uma codificação ainda pela frente e aconteceu isso aqui, ó, substituiu uma base e essa substituição provocou no local onde tinham 3 bases, provocou a entrada de uma base, de um nucleotídeo que induziu a parada. Então ainda tinha proteína, né, um segmento proteico para ser fabricado, e deu um códon de parada, interrompeu a síntese proteica e deu uma proteína faltando alguma coisa, algum aminoácido. Isso trouxe como consequência a doença conhecida como fibrose cística. Um outro tipo de mutação, essas aqui são as pontuais. É a mutação por inserção. Então aqui você tem uma ou mais bases no DNA envolvidos. Podem produzir uma proteína totalmente diferente. Inserir uma ou 2 bases no DNA, porque a inserção está inserindo, tá? Tinha um DNA certinho, entrou uma base xereta ali. Foi uma mutação, 1 ou 2. Isso pode provocar o chamado frame shift. O que é frame shift? Frame é quadro, shift é mudança. Então aqui no caso é o quadro de leitura, uma mudança no quadro de leitura. Isso provoca, ela pode produzir uma proteína totalmente diferente, tá? Totalmente diferente. É uma mudança na leitura do gene. Aqui, um outro tipo de mutação gênica é por deleção. Deleção é perda. Uma ou mais bases são removidas. Quer dizer, o DNA perdeu uma base. Ou o DNA perdeu 2 bases. Também provoca o frame shift. Por exemplo, a deleção do delta 508 do gene CFTR pode causar também aí a fibrose cística. Então, a fibrose cística pode ser causada por isso e também por uma deleção. Deleção de gene também vai afetar o indivíduo com a fibrose cística. Se for uma mutação gênica por duplicação, é o que acontece, por exemplo, na neuropatia Charcot-Marie. Essa neuropatia vai perdendo as crianças, né, com essa doença, conforme elas vão passando o tempo, elas vão perdendo a força nas mãos, tem dificuldade em correr, vai perdendo a força das pernas, problemas articulares. Isso é causado por uma duplicação. Um trecho do gene é duplicado. Então, você tem um trecho de um gene, ocorre uma duplicação, você muda a proteína que está sendo fabricada e causa, no caso, uma neuropatia, quando ocorre no gene PMP22, neuropatia de Charcot-Marie.
E a mutação por inversão, um trecho do DNA dentro do gene, porque o gene é um segmento de DNA, você pode ter um trechinho do DNA que sofre uma inversão, ele inverte. Era ABC, ficou CBA, então inverteu. E aí, mudando um gene F8, isso causa, é o que provoca a hemofilia do tipo A. Esse gene, para relembrar, o gene para hemofilia, ele está localizado no cromossomo sexual X. Tá? É uma mutação por inversão gravíssima, né? A hemofilia, o indivíduo ele não consegue ter a coagulação do sangue. Então, fica com a coagulação afetada, ele tem hemorragias internas, ele se corta e ali não vai coagular, ele tem que receber a substância que ele não consegue fabricar, que é a tromboplastina. Vamos repassar? Vai lá, professor. Tipos de mutações gênicas: pontuais, inserção, deleção, duplicação, inversão. A própria palavra já dá um toque para a gente, né? Substituição, aqui ó, as pontuais por substituição tem uma base. Pode ser silenciosa, substituiu a base, mas não afetou o aminoácido final. Missense, muda o aminoácido. Anemia falciforme, ou seja, era GAG, ficou GTG. Mudou, era um aminoácido glutamato, virou, agora foi substituído por um aminoácido valina. Então, missense. Nonsense, muda uma base e induz um códon de parada, né? Códon de parada, como eu te falei, você tem lá um gene com uma sequência de bases. Aí, de repente, houve uma mudança aqui, ó, tá? E induziu a parada da síntese de proteína. O DNA, o gene, tinha uma codificação para fabricar uma proteína X, só que ocorreu antes. Por exemplo, você vai fazer um bolo, você está lá, pôs a farinha, pôs o leite, pôs o fermento, aí de repente você fala, não, caramba, esqueci de pôr um negócio, esqueci de pôr o ovo. Então parou uma sequência, atrapalhou uma sequência, trouxe um resultado. Ok. Por inserção, uma ou mais bases do DNA é inserido. Inserção é inserir. Se inserir uma ou mais bases, você altera toda uma sequência. E aí pode produzir-se uma proteína totalmente diferente. Isso a gente chama que é um fenômeno provocado aqui, induzido aqui, chamado frame shift, que é uma mudança total da leitura do gene. Por deleção, perdeu uma base ou duas. Também altera. Se você inserir ou se retirar, altera uma sequência, óbvio. E aí também causa o frame shift, ou seja, uma dificuldade, uma alteração no quadro de leitura, uma mudança no quadro de leitura do gene. Fibrose cística também pode ser provocado por essa deleção delta 508. Duplicação, a palavra já está dizendo, duplicou um trecho do gene. Isso causa a neuropatia de Charcot-Marie. E inversão é se você inverter. Você tem 1, 2, 3, inverteu, 3, 2, 1, mudou. Isso fica em alguma parte do gene. E aí pode provocar a hemofilia do tipo A. Bom, é isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido isso aí. E vou deixar disponibilizado aqui o quadrinho, dá uma olhada. E vou desligar, tá bom? E um forte abraço e mais uma aula aí. Tamo junto. Estamos juntos. Tchau. Se inscreva no meu canal, por favor, que isso ajuda pra caramba, e dá um joinha lá também. Tchau, minha gente. Fica aí com o quadrinho um pouquinho, uns segundos. Tchau.